Galera, estamos aqui com o André, o campeão da Hijack League. Entendeu? Ele vai mostrar o deck list pra nós, que é um deckzinho de trap que todo mundo ama, né, André? Trap Tricks, Trap Treco, mas é um Trap Tricks diferente, ele só tem 11 traps, 11 Spy Trap, né? Vamos lá então, galera. Padrãozinho, vamos lá. 3 vermelho, que busca trap. 3 montes que busca monstro. 3 Aracnocampo, que é um extender que é necessário porque a galera tá rodando Ghost Ogre ou interrupção, qualquer coisa que tira o seu primeiro Trap Tricks do campo, você não consegue fazer uma cera. Com Aracnocampo na mão você consegue dar special dela e pelo menos continuar jogando, né? 3 Pudica. 9 Normal Summons é muito, mas a gente tem que, no Trap Tricks, a gente tem que fazer o melhor possível com a nossa primeira normal. Então, ver um deles na mão, pelo menos, é bom. Se ver 2, tranquilo, dá pra jogar. Se for Pudica, mais um, melhor ainda. Okay? Show. Mas é legal pra caralho. Aí a última Trap Tricks é uma Dioneia, porque Dioneia você não quer ver na mão, você roda uma, ela vem na mão o tempo todo, essa desgraça. Mas ela é boa pra... Tipo assim, o efeito de dar normal e invocar é quase que a gente não usa, é mais pra fazer o grind game dela vindo special do deck, setando uma Trap Hole. E isso ajuda bastante no grind game. Certo. Aí 3 Paralelo, que é um dos melhores extenders do deck. E aí de range traps eu rodei 3 Nibiru. Ah tá, desculpa gente, o deck não é Trap Tricks, é Shifter Turbo, tá? O deck é Shifter Turbo, esse carinha ganhou pelo menos umas 5 partidas minhas hoje. Podem Shifter no Trap Tricks, melhor coisa que vocês vão fazer na sua vida. Com certeza. 3 Ash porque não conflita e 3 Draw. Draw conflita com o Shifter, mas se você der Shifter no seu turno, o cara já não vai fazer nada. Entendeu? Então, tipo assim, se vier Shifter e Draw, você pode guardar o Draw pro próximo turno que tá tranquilo. Melhor coisa do mundo é você dar Shifter e depois dar Nibiru, que aí vai tudo banido, depois mais. Essa é quando as draws vem compra seguida, né, André? Compra 3 seguidas. Nossa, pois é. Sobe aqui a câmera um pouquinho. Esse carinha que tá atrás da câmera aí, a gente fez o jogo mais feio da história hoje. Ele bricou, eu briquei, ele comprou 5 Spell Trap seguidos, eu comprei 5 Hand Trap seguidos, ninguém fazia porcaria nenhuma. Eu falei, vamos pra terceira porque eu vou desistir só pela chatura de ficar nesse jogo. Mas foi legal, foi legal. Foi legal. Nós estamos aqui. 2 do campo, por que eu decidi rodar 2? A segunda carta campo, ela é a 41ª carta do deck, eu tô rodando 41. Eu decidi botar 2 porque a gente precisa ver o campo pra... Se a gente tomar alguma interrupção, a gente consegue pelo menos refazer a jogada usando o campo. E ele é uma ótima carta para tirar no site, se você precisar fazer ocupar algum espaço com alguma coisa mais importante, né? Você tem um espacinho a mais. Rodar 41 não afeta a consistência do deck, pelo contrário, ajuda a equilibrar as proporções aqui, então tá bem legal. 2 campos é muito recomendável e tá tudo bem tirar ele no site também. Aí é o seguinte, é uma coisinha meio polêmica, eu rodo 3 Brigandini, galera normalmente roda 2 e 3 Rolateia. Por que eu rodo 3 Brigandini e só 2 Rolateia? 2 motivos. Primeiro, Brigandini ela é muito menos arriscada do que a Rolateia. O Brigandini você não precisa descartar nada, você não precisa gastar recursos para fazer ela no primeiro turno. No final das contas, o primeiro turno é que importa, entendeu? Depois, Rolateia ela é buscável, ela é setável. Se acabar de você buscar uma Brigandini na mão, você pode setar uma Rolateia e descartar a própria Brigandini para fazer efeito. Então, você não precisa de 3 Rolateia, mas 3 Brigandini é ótimo para você ver ela na primeira mão sempre. Certo. Okay? Então a lógica é essa. Eu tô rodando 2 Even Leadman, seria 2 Prosperity, na verdade, só que 2 Even tá legal, porque tinha outros 3 Trap Tricks aqui, que estão entre os últimos colocados, inclusive, né? Ou ganha ou fica em último, essa desgraça, né? Aí eu rodei Even porque tinha Labyrinth também, eu joguei contra Labyrinth, ganhei suado, né? Certo. Tadinho, ele saiu chorando aqui. Ele tá aqui do lado, Pedrinho. Exatamente. Labyrinth foi nerfado pelos Correios. E por último, as 4 cartas, 2 Floodgate. Eu vou trocar uma Floodgate e botar uma Bottomless por causa do Nilo. Mas só por causa de mim até agora? Mas porque o que acontece? Enquanto o Despia tá no meta, a gente precisa ter uma Bottomless pra usar com a Rafflesia. Porque eu quase perdi hoje porque eu não tinha Bottomless no deck. Ele fez normal base, pegou minha Rafflesia e fez fusão. Então, se eu tivesse a Bottomless, eu podia dar o próprio efeito da Rafflesia e banir. Então, uma Floodgate tá legal, dá pra rodar uma só e uma Bottomless. Eu não recomendo rodar mais de 4. Na verdade, eu só rodo 2 porque eu enfrentei Castilho ultimamente e esqueci de tirar a segunda do deck. Né? Mas aí é uma dessa, vai virar uma Bottomless. Essa aqui tem que ter, porque é o negate do deck. E isso aqui é essencial pra você não tomar Nibiru ou pra você fazer jogada contra, por exemplo, o próprio Labyrinth, que ativa muito efeito na mão ou no cemitério. Muito deck. Fora o Burn também. E o Burn, né? O Burn foi sensacional. Esse foi o deck principal. Esse aqui do deck principal só mudaria essa coisa da Bottomless mesmo. Ok? Certo. Num cenário assim, num cenário competitivo, né? De extra deck. Padrão. 3 Trap Trickseira.
São meus orgulhinhos, porque eu tenho uma em cada língua. Eu tenho uma brasileira, uma italiana e uma americana, né? Certo. Essa aqui é Trapetriqueceira. Uma aspas, não precisa de mais de uma. Certo. Ela deu TK no Dragon Link no final hoje, 2 vezes. Uma Ursa pra jogar Mihomet e pra Kashira. Imaginou mesmo que teria, né? Imaginei, tinha outros 3 Tetrix no torneio, né? Ano passado foi 3, né? Esse foi 4, então você imaginou que ia ter alguma coisa. Com certeza. Agora a minha tech, que todo mundo odeia, mas ela faz estrago do cacete, Security Dragon. Security Dragon é melhor do que qualquer uma dos Nightmare, porque ela é genérica, você pode fazer com token, você pode fazer com qualquer monstro, pode fazer com nome igual. Ela só precisa estar colinkada para você voltar o monstro do adversário para mão. O monstro pode estar face up, ele pode ter sido invocado normal, special, só volta um bicho para mão. Ou seja, o que acontece? Eu faço ela embaixo da cera, né? Aí geralmente eu uso efeito, né? Faço ela embaixo da cera. O que acontece? Sobra geralmente mais um Traptrix no campo. Eu tiro ele e o Traptrix e eu faço Atipus. E aí em vez de uma só camada de destruição com a Atipus, eu tenho 2. Uma com Security Dragon e outra com ela. Maneiro. Então exatamente. É uma forma adicional que já era o meio do caminho mesmo, né? Porque você já ia fazer Atipus de qualquer forma. Então no meio do caminho é melhor fazer um Security, porque aí você já tem mais uma remoção. Aí eu rodo 2 Pinguicula, porque ela é essencial no Grand Game. Eu recomendo sempre usar 2. As outras nem tanto. 2 é muito perfeito, porque você pode abrir o primeiro turno com ela e no mid-game, se você precisar grindar, você pode ter ela de novo para buscar. Certo. E você tendo a oportunidade de fazer uma Pinguicula com o campo ativado, você tem 4 monstros na mesa. Então você tem ela, você tem uma Mantis, a Mantis busca outra Mantis e a outra Mantis busca a Aracno no campo. Aí Zeus, que tem que ter, porque Zeus é gostoso. Reduer, o bicho mais ladrão do deck. Com certeza. Uma Lomerus, eu gosto muito do efeito dela de rebornar, não porque pra ganhar volume de jogo, mas porque você pode trigar o efeito da Traptrix e ganhar do cemitério. Isso é top, principalmente ela trazendo a Diania que seta uma trap. Certo. Ou trazendo a própria Pinguicula pra banir, né? Uhum. Bagusca não pode faltar. Brilhou hoje Bagusca, lindamente, principalmente contra o Tri Brigade. Exiton, passável, mas é legal de usar. Situacional pega também. A galera situacional, mas pega a galera de surpresa. Com certeza. Dueler, porque tinha Dark Road aqui e eu precisava ter uma resposta de main deck pra eles. De main deck no sentido assim, de extra deck de cara. E por último a Rafleza. Fez os 15. Show. Uma só Rafleza não te fez falta a outra, não? Nem um pouco. Ainda mais agora que não tem Diaboloses, a gente não precisa rodar 2 Raflés, não precisa rodar 2 de nada. Eu só rodo 2 Pinguicula por causa do grind game, mas 2 Raflés não faz falta, até porque a gente roda muito pouca Trap Hole pra ficar tendo que fazer várias Raflés ao mesmo tempo. Certo. Né? Outside, 3 Kaiju, 3 MSL. Do pequenininho, né? 2 TTT, eu trocaria as 2 TTT por 2 Arc Hole, sinceramente. Acaba que ela é meio situacional para o Traptrix, entendeu? Então rodou hoje. Eu ganhei um jogo do Tri Brigade por causa dela, mas se fosse uma Dark Hole ou High seria melhor ainda. Uhum. Porque não precisava trigar o efeito do bicho e tal. Não é ruim não, tá, gente? Mas assim, pra essa build aqui, Dark Hole ou High funciona melhor. 2 Cosmic pra rodar contra Labyrinth, Traptrix e afins. Uma Storm emprestada, que eu só consegui uma. Mas recomendo usar também. E uma peninha, ia ser outra Storm, mas acabou sendo a peninha. Também por causa de Traptrix e Labyrinth. 3 Barrier, não usei tanto hoje. Podia ter sido. Eu usei uma vez hoje só contra um Blue Eyes. Porque ele fez polimerização, eu falei, fusão. Aí, só isso também, não fez mais nada hoje. E também não fez diferença. Talvez teria feito diferença contra o Nilo, porque joga de Despia. Recomendo jogar ainda, mas talvez eu tô pensando em trocar pra Anti-Spell. Ok. Né? E 3 só. Certo. Tem que segurar. Você ganhou o último torneio lá no JF, no Side Events, né? Lá no Rio de Janeiro, no São Paulo, né, André? Foi no São Paulo, Nacional. Isso. Eu sou o mesmo tiozinho que ganhou o playoff em cima de Castira. No final, ganhou a Another Verse Dragon, bichinho bonitinho. Qual foi a diferença do seu deck de lá para o de hoje, por exemplo? Que você poderia falar? De lá, eu tava rodando. Eu tive a build nacional que eu não gostei, tava 15 range trap, muita coisa. Certo. Aí eu melhorei a build botando menos range trap, mais starter, funcionou. Só que naquela época eu não tava usando o shifter de main. E eu tava usando 2 Ash, 2 Ogre, o Draw tava de main. Mas assim, basicamente o deck era o mesmo, ok? Uhum. E a Brigandine. A Brigandine, ela entrou no deck no playoff e brilhou. Brilhou demais. Show de bola. Quer agradecer alguém, André? Agradecer a todo mundo, a Liga Reggae, Paulinho, galera que jogou comigo hoje. Muito obrigado por vocês terem perdido. Só que é brincadeira, gente. Obrigadão.
Valeu, galera. André. Beijo pra vocês. Falou.